Então imagina um paciente, dois casos diferentes. Um paciente que chega no meu consultório e tem dificuldade respiratória. Só que quando ele fuma, ele consegue ficar melhor. E aí você começa a identificar ali todos os padrões respiratórios. Esse paciente vivenciava constantemente situações do pulmão. E aí quando eu vou avaliar o paciente, eu preciso realizar técnicas para o pulmão. Desde uma técnica de ressignificação, uma técnica manual, técnicas respiratórias da fisioterapia, para o pulmão, técnicas de condicionamento físico com o educador físico da parte cardiopulmonar. Então a gente começa agora a ter uma equipe multidisciplinar, mas específico para tratar o pulmão. Aí sim eu consigo gerar resultados efetivos e duradouros para esse paciente. E com uma sessão minha e com alguma sequência com o educador físico, esse paciente parou de ter os sintomas respiratórios. Logicamente, ele entendeu que o cigarro não era o causador de todos os sintomas, mas ele era um suplemento para piorar os sintomas dele. Então ele precisava tirar esse suplemento, pois o cigarro para ele era prejudicial. Ele atrapalhava, é um fator de risco, um fator que piorava o sintoma dele, não era o causador. Principalmente quando ele fumava, ele ficava relaxado e não tinha falta de ar que ele tinha. Mas quando eu identifico o DHS, eu aplico as técnicas específicas e mostro para ele, falo assim, olha, você não tem isso, isso, isso. O que você tinha era isso. Esse era o estresse. Por isso aqui, que a gente encontrou lá na sua infância, aconteceu tal coisa, que você agora está reativando assim, assim, assado. Isso era o grande problema da sua vida. A gente conseguiu ressignificar, você vai fazer isso, isso, recomendações que eu passei para ele. E além disso, o principal, você precisa ir no educador físico ou ir no fisioterapeuta fazer um trabalho cardiopulmonar. E ele fez. Já tem mais de 8, 9 anos que esse paciente, que eu atendi esse paciente, ele não tem sintoma nenhum. Porque ele modificou o estilo de vida dele, mudando o ambiente. E o principal, a gente conseguiu resolver o estresse que ele tinha em relação dele para com o pai dele. A partir do momento que ele resolveu esse estresse aqui comigo dentro do consultório, ele já começou a aplicar isso na vida dele. Não adianta eu chegar aqui dentro do consultório e encontrar que o grande problema do sintoma respiratório que esse paciente tinha era que ele se sentia ameaçado. Porém, ele se sentia ameaçado por papai. E hoje em dia ele se sente ameaçado por tudo. Ele precisa resolver esse estresse. Quando ele resolve o estresse com o pai, simples fato de ele resolver dentro do consultório, ele poderia melhorar? Sim. Só que ele tem que entender que quando ele resolve aqui comigo, no consultório, ele precisa aplicar isso na vida dele. Ah, Denison, mas eu não converso com meu pai. Aí eu falei assim, olha, é muito importante você entender que não existe ex-pai. Você pode até não conviver com seu pai todos os dias, mas ele é seu pai. Então a gente trabalhou vários aspectos com ele. Seu pai te deu a vida. Por mais que aconteceram situações que você se sentiu ameaçado e ativou o pulmão, você precisa entender que você não pode quebrar essa hierarquia. Papai faz parte da sua vida. 50% do que você é, do que você se tornou, de você estar aqui, é responsabilidade de papai. Papai te deu essa possibilidade de estar aqui. Então você precisa resolver isso com ele. A partir do momento que ele vai lá agora e entra em contato com o pai, e mesmo que ele tivesse errado, ele pede desculpa ao pai, se aproxima do pai, resolve aquele estresse com o pai, mesmo que ele não fique ali constantemente vivendo com o papai, ele soluciona aquele estresse de ameaça. E automaticamente agora ele tem uma vida equilibrada. Pô, mas Denis, se eu permitir que meu pai, aproximar do meu pai, ele pode fazer outra coisa comigo e vai ser ruim demais. Como por exemplo, não é exatamente um pai, mas eu tive uma paciente, foi um caso muito intenso, que ela teve uma situação com a mãe, e tudo que ela sentia era relacionado ao lado que envolve mãe e filhos, e ela tinha apenas uma filha, e a filha dela não apresentava nenhum sintoma, nenhum problema que poderia causar os sintomas, então era nítido que era com a mãe. E aí quando eu comecei a perguntar, ela conta que a mãe dela abandonou ela, abandonou todos os irmãos e tudo mais, e aí quando eu vou abordar isso, ela vira para mim e fala assim, Denison, pra você ter uma noção, eu fui para a cidade da minha mãe, cheguei lá para conversar com ela, ela vira para mim e fala assim, ô mãe, eu quero apresentar a minha neta para a senhora conhecer ela e tal. E aí ela vira e fala assim, pode trazer ela aqui, eu tô fazendo a comida aqui, a mesma comida que eu dou para os cachorros, eu dou para vocês também. Falou exatamente isso, segundo a minha paciente. Então você vê assim, como é que eu vou dar a oportunidade para me aproximar da mãe, para a mãe fazer isso de novo? Pode acontecer? Pode, mas quando você faz por você, você não quebra essa hierarquia, você resolve esse conflito, isso vai melhorar você. Você, terapeuta, você, paciente, você não pode ficar sem conversar com pai e mãe. Você tem que incluir eles na sua vida, mesmo que você não
esteja incluindo fisicamente ali o tempo todo, mas eles são seus pais. Então, é um exemplo, eu sei que é difícil, dependendo de várias coisas que acontecem. Eu tenho paciente que já foi estuprado pelo pai. Qual é a dificuldade? Como é que você vai abordar isso? Eu tenho paciente que a mãe foi omissa em relação a um outro pai que também estuprava a filha. E o que a mãe podia fazer era pegar um lencinho e colocar ali do lado da cama quando ela sabia que o pai tinha estuprado a filha. São coisas assim, muito fortes. Teve paciente, por exemplo, que foi abandonada numa caixinha de sapato dentro de uma caçamba de lixo. Como é que eu vou fazer essa paciente se conectar com o pai e mãe? Porque é a base dela. Então assim, se essa paciente tem sintomas que envolvem isso, eu preciso trabalhar isso, não posso quebrar essa hierarquia. Não quer dizer que eu tenho que conviver com o pai e mãe. Não sei se deu para entender, mas qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários. E a ideia da aula de hoje era mostrar essa relação entre a cervical, né, por exemplo, aqui na cervical, torácica, costela e tudo mais, e o órgão, para você entender qual é como você abordar o seu paciente. De um modo geral, resumidamente, quando o paciente tem uma dor, um sintoma que vem do órgão, ele tem uma dor constante, não tem posição de melhora e piora. Dobro, dói, estico, dói, inclino, dói, tudo está doendo constantemente. Às vezes vai melhorar quando eu ficar todo encolhido em posição fetal. Quando eu tenho uma dor que é do músculo, é de osso, é de ligamento e por aí vai, vão ter posições que eu executo. Então assim, Denison, dói quando eu faço assim, ó. Ai, quando eu inclino para lá, dói do lado de cá. Que era o caso desse paciente que eu descrevi do primeiro, que levou o tranco ali. Então ele tinha uma dor musculoesquelética. Então são alguns exemplos para a gente exemplificar aqui para você sobre uma dor de um órgão e uma dor na cervical. Você não precisa de uma tomografia computadorizada para conseguir ajudar o seu paciente. Você simplesmente tem que ter uma boa análise, uma boa interpretação biológica para conseguir encontrar o DHS e aplicar as técnicas de ressignificação ou criar estratégias para resolver de forma real, mudando o estilo de vida, mudando o ambiente, mudando os hábitos e por aí vai. Espero que você tenha gostado dessa aula, compartilhe com outras pessoas, curta, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui para mim. É muito importante para eu saber o que você está achando dessas aulas. Sugira aqui novos temas. Olha aqui, olha, eu quero sugerir o tema tal, eu quero saber sobre tal programa biológico, tal conflito. Me ajuda aqui. Vou ter o maior prazer em produzir uma aula específica para você, para te ajudar.